Estamos ao vivo, senhoras, senhores e senhoritas, para mais um episódio do Diário de Profissões. Hoje a gente vai conversar com o Newton, da Associação Meninos da Araci, e a gente vai conversar um pouquinho numa linha diferente do nosso primeiro episódio do Diário. Primeiro episódio do Diário a gente conversou com um pessoal de uma tech startup. Hoje a gente vai conversar com o Newton da Associação, e a ideia vai ser uma coisa mais voltada para o empreendedorismo social, que é uma linha que a gente curte bastante, a gente acha bem importante. E a gente acredita que com essa conversa a gente vai conseguir trazer esse assunto para a mesa, vai conseguir falar sobre isso com as pessoas. Então, para não estender muito essa minha apresentação, eu vou convidar o Newton a se apresentar, falar um pouquinho sobre você, Newton, falar da sua idade, falar um pouquinho sobre como o empreendedorismo entrou na sua vida, para o pessoal conhecer você e saber um pouquinho do seu background. Olá, gente. Boa noite. Agradecer a oportunidade, o convite. Para nós é muito importante, então, poder falar um pouco aí do trabalho. Bom, a ideia, né, a palavra, começar assim, a primeira vez que eu ouvi sobre empreendedorismo social foi com um filme que a gente assistiu num lugar em que eu viria a trabalhar, que chamava Escola da Toca. Então, era dentro de uma fazenda, que chama Fazenda da Toca, e teve uma sessão de filme lá, com um filme que chama Quem Se Importa, direção da Mara Mourão. E nesse filme falava sobre o empreendedorismo social, muito atrelado à narrativa da história do Yunus, que ganhou um prêmio Nobel e desenvolveu, então, uma estratégia, né, do empreendedorismo social baseado aí no microcrédito e tal. Então, ali foi a primeira vez que eu vi. E esse filme, ele traz vários atos, e isso ficou muito forte em mim, porque era uma alternativa diversa a outras que eu já tinha visto sobre possibilidade de transformação da sociedade, assim. Então, esse foi o primeiro momento. Mas eu, particularmente, tenho uma trajetória de trabalho social desde muito cedo, assim, sempre com essa ideia de que é possível transformar as coisas, é possível transformar o mundo. Então, eu tenho essa visão desde muito cedo. E aí, conheço essa ideia, eu falo, olha, poxa vida, então é possível que você faça isso na sociedade, pode ser inclusive um caminho profissional e tal. Então foi um primeiro insight. E aí a história, né, a minha história como um todo, ela passa por uma ideia de tentativa de transformação do mundo mesmo. Assim. Então eu sou da periferia, né, cresci num conjunto habitacional do CDHU, em Araraquara. E lá, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu li um livro e fiquei muito tocado com essa ideia desse livro de que falava de uma cidade onde tudo funcionava. E a cidade vivenciava, ela funcionava em partes. Para algumas pessoas funcionava, mas para outras não. E eu estava nesse grupo das pessoas em que não vivenciava essa cidade que funcionava bem. Então, isso me chamava muita atenção. E aí, paralelamente, eu tracei um caminho de reflexões e fiz um caderno, tem hoje. Desenhei um rascunho dessa cidade dos sonhos, que eu imaginei, uma cidade dos sonhos e tal. E escrevi na capa, assim, ó, isso aqui vai acontecer em tal ano. Isso era 2007, acho, 2007, e eu coloquei que ia acontecer em 2014. E aí eu me recordo que ia chegando perto desse ano, né, eu ia arriscando a capa, porque não acontecia. E caso eu conheci uma pessoa que eu achava que era em potencial alguém que poderia fazer essa transformação comigo, eu dava o caderno, mostrava o caderno, contava a história do caderno e tal. E nesse mesmo tempo, eu fui sendo voluntário, fazendo um punhado de coisa na adolescência, desde participando de eventos beneficentes e sempre ali, sopa fraterna, eu estava sempre nisso, sempre envolvido. Na faculdade, eu conheci a Jéssica, que hoje é minha esposa, e logo quando eu a conheci, eu contei para ela do caderno. E aí ela disse, olha, isso que você quer fazer, eu tenho a impressão que eu já conheço alguém fazendo, muito próximo. E aí ela falou, esse alguém é meu pai. E ela contou a história do que ele fazia aqui. E aí entra, então,
o Gelson, que é meu sogro, e o que ele fazia, né, de fato. Então, o Gelson, que trabalhava trabalha ainda, né, como agente penitenciário, à noite no presídio, um dia sim, um dia não, e durante o dia ele ficava à comunidade, então trabalho de comunidade. Então ele estava ali como um líder comunitário do Jardim Nova Tirapina, aqui em Tirapina, e nesse trabalho de articulação da Associação de Moradores, num certo momento, ele teve um encontro aí com a escola pública, que chamava uma das escolas aqui do bairro de Xingu, e foi falado sobre as crianças, a preocupação do bairro, dessas crianças que, naquela época, era muito falada a coisa da indisciplina e tal, a falta de oportunidade, a falta de acesso e tal. E aí, é uma junção entre a escola pública, era muito forte aqui. Esses três grupos, eles se articularam, e aí, sobretudo aí nessa liderança, né, que vem do Gelson, eles criaram a Associação Meninos da Araci. Então, meninos, por causa dessa ideia da periferia, né, da escola e tal, e Araci por causa da escola. E aí, a primeira coisa que eles faziam era percussão. Então, percussão, não sei se vocês lembram, mas os anos 2000, os anos 90, era muito forte, o Olodum, esses movimentos, e eles muito nos Meninos do Morumbi, que era muito famoso, tal. E eles, então, criaram essa ideia e a associação foi crescendo. Então, isso era 2005, 2007 ela ficou legal, né? Teve um CNPJ. Em 2010, ela virou ponto de cultura federal, então foi reconhecida como ponto de cultura, muito investimento, e teve muita atividade diversa, né? De outras coisas como catira, grafite. E aí ela foi avançando. Num certo momento, com o fim desse recurso, ela avançou para uma área de programa de fortalecimento de vínculos. Então, é o que a gente fala normalmente de contraturno escolar. Ela se constitui como contraturno escolar. Eu entro exatamente nesse momento em que está acabando, né, o ponto de cultura e está começando esse contraturno, e eu apareço ali, e logo quando eu conheço a Jéssica, ela me conta que é formas de você captar recurso para essas instituições. Então, a gente escreve um edital, porque a minha área de formação me ajuda a escrever um pouco melhor e me envolver, ter facilidade de escrever. E aí a gente escreveu e ganhamos R$10.000 para aplicar na área de cultura. E aí, essa parceria nossa e avançando assim ao longo do tempo, né? A gente foi escrevendo mais, e ao passar do tempo, eu fui tomando a frente, além de escrever, de implantar os projetos, executar, acompanhar, até que a gente chega no momento em que isso aí já é 2016, eu meio que assumo essa ação, assim, voluntária. Então, paralelamente, eu ia tendo um outro emprego como professor e fazendo isso como voluntário. E aí é um ponto muito importante, né? Nesse momento, quando eu conheço a Jéssica, eu estou numa fase da vida muito, 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 porque eu estava na faculdade, tinha passado a faculdade pública, vinha da periferia, e conheci uma ONG que me ajudava nos estudos, porque a gente sabe que não pagar a faculdade, para quem está na periferia, não é suficiente. Às vezes, você não tem como se manter na faculdade. E às vezes você até a comida, que era o meu caso, a gente tinha alimentação, tinha moradia, mas você faltava outras coisas. Então eu sempre conto essa história. Quando eu cheguei na faculdade, eu me lembro que eu tinha roupas muito contadas, assim. Eu usava camisa de promocional, assim, tipo, lembro até hoje, era Tintas Ipiranga. Então eu tinha uma dificuldade, mesmo com esse apoio e tal. E aí o que vai ser nesse momento, né? Eu vou receber esse apoio com garantia que ele vai se estender até o fim da faculdade, mesmo que eu tivesse uma bolsa de iniciação científica e tal. Quando eu achei que já era suficiente, que estava bom, essa ONG fez uma proposta para que eu estudasse fora do país. Então, que eu fizesse uma graduação sanduíche. E aí, para mim, foi muito importante, porque eu pude submeter uma proposta à ONG, onde eu podia escolher um lugar para estudar,
e o modo como ia ser feito. Apresentei o orçamento. E aí, nesse orçamento, eu apresentei a ideia de poder estudar na França. Então, para mim, foi muito importante, por quê? Porque eu era aquele cara que saiu do CDHU, filho de uma empregada doméstica, que não tinha registro, autônomo, que foi para a universidade pública, que ganha um suporte para poder estudar no alto nível, e aí recebe, então, uma chance de estudar fora. Eu vou dizer que a gente precisa ter um pé dentro e um pé fora. Você precisa ter um pé na tua comunidade, olhando, vivenciando, sabendo o nome das pessoas e tal, mas você precisa ter um pé fora. Se você não tiver uma perna, você consegue ver o todo. E aí eu tive essa visão. E passei, então, um ano letivo, né, estudando numa faculdade, fiz, então, a graduação sanduíche. Quando eu voltei, tipo, poucos dias que eu estava de Paris, eu não morava em Paris, morava ali perto, mas o avião, né, então, passei uns dias lá e voltei. Quando eu cheguei aqui, eu vim acompanhar a Jéssica numa visita à comunidade, isso é 2014. E aí eu me espantei muito e fiquei muito preocupado. Eu falei, putz, eu não sinto que é isso, sabe? Eu costumo chamar isso de salve-se quem puder, que é o cara vai, ele se forma, ele arruma uma hora, e aí ele cai fora da periferia, o sonho dele é cair fora, é comprar uma casa no centro, é comprar um apartamento da hora, comprar um carro e já era. Venci. E eu não entendo que vencer é só isso, entende? Eu acho que é progresso, sim, você tem que avançar, você tem que ir além, mas quando você entende esse pé dentro e esse pé fora, e os seus amigos? Eles vão ficar lá, entendeu? Os seus colegas, a mudar, o progresso que veio na tua mente, que veio para dentro da tua vida, ele não foi expandido para os outros. Então aí, o que eu comecei a pensar? Falei, putz, mano, e aí? Tô ganhando isso da vida, mas eu não tô devolvendo nada. Tudo bem que não é na minha periferia, não, onde eu cresci, mas eu tô nessa periferia, eu tô vivendo aqui agora, vou viver aqui e tal. E aí eu me comprometi, então, pessoalmente, que eu ia devolver esse dinheiro que eu tinha recebido. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu não vou devolver para a ONG, até porque eles não iam aceitar, mas eu vou devolver. Foi a vida que me deu, então eu vou devolver para a vida. E aí eu tinha a época, assim, tudo que eu tinha gastado, eu calculava uns 40 mil reais, uma coisa assim, era mais ou menos um estudo que dava, dentre a viagem e tal. E aí eu comecei, então, a escrever os editais. Então, passou no finzinho da faculdade, lá em 2015, em 2014, 2015, no final do edital para a CNBB, e a gente conseguiu mais 8 mil. Então, eu já tinha dado uma entrada, vamos dizer assim, quando eu fui viajar, que era 10, agora eu tinha conseguido 8, e eu falei, bom, tá faltando pouco agora para minha meta. E aí esse projeto foi o primeiro em que eu vim no território, e aí eu vinha todo sábado, vinha aqui, e eu tinha essa coisa muito de não recebo, não quero receber porque eu tenho que pagar o que eu estou devendo. E aí eu não recebia. Na verdade, muito custo me falar, não, se você não recebeu uma ajuda de custo, você não consegue vir aqui. Eu estava sem salário, sem nada, tinha acabado de formar, era 2016. Eu tinha passado no mestrado, eu ia começar o mestrado, ia ter uma bolsa, mas estava naquele hiato entre a primeira bolsa e o fim da graduação. E aí eu aceitei e eu vinha, né, todo sábado. E qual que era essa ideia do projeto? Era pôr em prática essa minha experiência. Então, de acompanhar as crianças, era um projeto de inspiração com literatura, a partir de biografias. Então, você trazia o Mandela, eu tinha uma coleçãozinha de livros, e a gente fazia esse trabalho com as crianças, com 3 eixos, né? O contraturno, o sábado comigo, e tinha mais uma pessoa, um cara que fazia com um grupo de meninos, que elas tinham um passeio de algum lugar diferente, e no final a gente ia ter um grande passeio. Então, o investimento do dinheiro era esses passeios. Então, um dos grupos, por exemplo, foi no CDCC da USP à noite, ver as estrelas e tal, nunca tinham ido, não tinham entrado na USP. E aí, na sequência desse passeio, eles iam na pizzaria. Então, que é outra também que pode parecer pouco, mas você ir num lugar para você comer, escolher o que você quer comer e tal, não é uma coisa simples. E aqui, eu estou pensando numa periferia que sai da cidade. Então, isso é importante. Naquela época não tinha nem rodízio, acho que ainda não tem, né? Teve alguns momentos, mas você não tem um lugar e tal. Então, eles iam no rodízio à noite, a Tirapina não tem ônibus. E aí é importante dizer, eu descobri, então, que tem muita gente em Tirapina que vive aqui, não sai da cidade. E quando sai, é para ir em lugares muito específicos, assim, claro que é onde tem ônibus, quando sai, porque tem gente que passa, às vezes, a vida
a maior parte do tempo na comunidade, sem sair da comunidade. Compra na venda, vai no postinho, tal. Se sai para fazer um exame, é muito. E aí, então, esse movimento. Então, eu lembro que um outro grupo que a gente levou, a gente foi no museu dos dinossauros que tem em Araraquara, e naquele dia estava tendo exposição itinerante do Portuguesa, que era no quarteirão de baixo, a gente foi, e aí eu tinha fechado no shopping, Lupo, que tem ali no centro, num restaurante, tinha fechado com eles de fazer um esquema que era as crianças iam ir no restaurante na hora do almoço, e ele ia dar na mão das crianças e elas iam poder escolher lá, alguns pré-selecionados, elas podiam escolher o prato. De tipo, as crianças estão escolhendo o que elas vão comer. Você fala, pô, mas isso aí é normal? Não, na verdade não é normal. E é diferente. E aí o grande final, assim, desse projeto, a gente meteu todo mundo no ônibus e foi na Bienal de Arte de São Paulo, assim. E então, aí eu aprendi que eu consolidei essa trajetória. E aí que eu acabei vindo morar para Itirapina em 2017, porque eu passei nesse lugar que eu assisti o filme lá atrás, eu passei num processo seletivo, era uma escola inovadora, dentro de uma fazenda de orgânico, eu era um cargo operacional, mas para mim era muito importante estar ali para ver, aprender, inclusive antes de ela encerrar as atividades, ela foi uma das escolas inovadoras do mundo e tal. E aí eu me aproximei em 2018, 17 para 18, eu escrevi um outro edital e a gente conseguiu implantar mais atividades nesse Contratur. E nesse edital previa realizar a primeira Semana da Negra de Itirapina. E aí vem o que é o empreendedorismo social. Não é porque eu não sou negro que eu não posso contribuir para a causa, entende? Mas minha mãe sofreu. E aí, só que qual que é o aprendizado? Eu vejo uma situação, eu vejo uma questão social que eu posso agir, eu arrumo recurso e eu conecto esse recurso com as pessoas certas. Então, o que a gente fez? Propôs esse edital que tinha percussão, tinha a capoeira angolana, e trazia a primeira Semana da Consciência Negra para Itirapina. Mas eu sou a cara da consciência negra? Não sou, ia ficar feio. Né? Eu lá, não. Aí eu tinha uma pessoa que veio, que aí é a Eudélia, que o Léo conhece, que fora da semana, que trouxe todo o conhecimento dela, trouxe a rede dela, e aí a gente formou junto, e aí ela tomou a frente, então a gente teve palestra na escola pública, teve oficina, teve almoço coletivo, fizemos várias coisas, referenciando, trazendo elementos, trazendo gente de peso na área, inclusive professores universitários, fizemos workshop, fizemos oficinas, crespos e cachos, foi um negócio assim muito da hora, um impacto de 500 pessoas, assim, e eu fiz sem ter que ter o holofote. Isso é um pouco imparcial, você saber fazer essas pontes. E aí, nesse mesmo ano, que aí no ano seguinte, na verdade, eu ganhei 2017 para 2018, no meio de 2018, nós ganhamos um edital para implantar um programa de educação ambiental. Nesses dois editais, era mais 25 mil. Eu já tinha conseguido 10, 35, mais os 8 tinha pago o que eu estava devendo. E aí, a gente... Mas é pouco, né? Aí você tem o bichinho do quero fazer mais. E a gente vive num sistema que, para você fazer mais, você tem dinheiro. Nem sempre. Mas nesse contexto, a gente falou, não, vamos fazer mais. Aí veio... Em 2019, a Jéssica, que é minha esposa, ela fez alguns anos 5, 6 anos de produção, engenharia de produção, ela tem um conhecimento de gestão, só que ela não concluiu, ela decidiu no final que ela ia para a educação. E aí ela recomeçou a faculdade na educação, mas ela tem um conhecimento de gestão. E aí a associação fez uma transição da gestão, precisava de alguém de extrema confiança. E a Jéssica assumindo a coordenação da instituição. Nesse momento, a gente conseguiu, com a Jéssica lá dentro, dar um up em captação de recursos. Então, do ano anterior para o ano seguinte, nós não tínhamos um documento, a gente ia perder um edital que eu tinha escrito 60 mil do Ponto de Cultura. E aí a Jéssica conseguiu fazer esses corres, porque a gente nem sabia que existia esse documento. A Jéssica conseguiu descobrir e foi atrás. E no tempo em que o edital foi rolando, por algum acaso, acabou que a gente ganhou. Então, para o ano de 2020, foi um edital que arrastou até essa premiação correr, a gente conseguiu 60 mil de uma vez, que era muito mais do que eu já tinha conseguido até ali. Só que aí o IPTV, o Instituto IPTV, abriu um edital, que era Tecnologia a Serviço da Comunidade. E a gente escreveu um edital com tudo que a gente sonhava, assim, não, é tecnologia, e aí é importante dizer, né, a gente está acostumado que a periferia sempre fica assim, não, vamos fazer com reciclagem, vamos fazer o que dá. E eu tenho uma cabeça que eu não quero que dá, eu quero fazer o melhor.
a periferia tem que ter o melhor, não tem que ter o que dá. O que dá, o remendo, a gente tem que tirar do nosso vocabulário. E aí é importante, salva. É importante lembrar que tem gente que faz corremendo, que faz, acontece, sobrevive. Isso é importante, mas a gente tem que trazer abundância também. Tem coisa boa e você tem que trazer. E essa expertise do lidar com a cara que a comunidade tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, mas isso não quer dizer, não impede que nós traga progresso para cá. E aí eu fui e falei, não, vou escrever. E aí eu desenhei um projeto de meio ambiente, com robótica, comprando kit de robótica, empreendedorismo, tal, e submetendo. E aí a gente ganhou esse edital. 45 instituições das regionais da EPTV, e em São Carlos a gente ganhou a gente e ganhou a FESC, que é um órgão público, inclusive. E mostra que evoluiu, né, nessa área, e aí era 120 mil divididos em 2 anos de 60 cada um. Com esse recurso a gente ia comprar 2 computadores e os kits de robô, e isso para 2020 também. E aí então já, com aqueles 60 que a gente já tinha ganhado, já são 180, e aí a gente tem uma parceria com a Asilo, que a gente faz projeto de educação de valores, de sensibilidade com as crianças e os idosos. E eu me liguei que o Asilo tinha um problema, que ele atendia muito bem as pessoas, mas faltava um programa de bem-estar do idoso. Não entrava recurso público lá, faltava recurso da iniciativa privada. Eu falei, bom, aí ó, outro problema, vou resolver. Eu vi um edital onde é muito difícil captar recursos para idosos, isso é importante dizer. Não há. E aí tinha um instituto religioso que estava fornecendo, e esse instituto já tinha patrocinado a associação com o programa de meio ambiente. Eu fui lá e escrevi, e aí a gente captou 75 para fazer esse programa lá, que é o Aurora. Inclusive a gente está no processo agora de captação de recursos para mantê-lo, e aí colocamos fisioterapeuta no asilo, terapeuta ocupacional, arte educadora, um cinema no asilo, tablet na mão do idoso, e caixa de som da JBL, e aí você tinha mais uma estrutura. Então, num ano, a gente captou 250 mil reais, num ano. Então, foi um aumento, assim, muito grande, e aí entrava 2020. A gente começamos o processo até março, aí veio a pandemia. E aí a gente não parou, mas aí eu paro de falar. Acho que deu um panorama muito bom, e aí tem muita coisa para falar, e eu acho que é legal ouvir as perguntas e tal. Nossa, eu devo dizer que eu vi bem poucas coisas sobre a associação. A Eudeli me falou, eu vi numa apresentação que ela fez, ela contou mais ou menos por cima o projeto dela. Eu falei, Eudeli, isso é sensacional, a gente tem que falar sobre isso, porque isso reflete um pouco da minha realidade assim de base, quando eu estava na época do ensino médio, e eu via muito disso que você falou. Eu vejo nas suas palavras coisas que eu passei, e eu sinto que hoje em dia as pessoas não veem desse jeito. Como você falou de você conhecer um lugar novo, pra gente que tá aqui na realidade, hoje em dia, novos caras, é tudo muito normal, mas eu, quando eu tava no ensino médio, de escola pública, lá na periferia de São Paulo, e a gente foi na USP de São Paulo a primeira vez, pra mim era um ambiente mágico. E você meio que é acostumado, e eu senti muito isso você falando sobre a associação, a gente é acostumado a se distanciar desses lugares, né? A gente se vê distante, a gente não consegue se ver nesses lugares. E quando você chega com esse tipo de projeto, igual você está falando, de você ir lá, buscar o recurso, fazer acontecer e mostrar para as crianças que é possível, para esse pessoal da periferia que é possível para eles também, você não só faz uma coisa muito bonita para eles verem ali, mas você também traz esse senso de pertencimento para eles. Você faz com que eles consigam se ver ali também. Você diminui essa distância que para mim era muito problemática quando eu cheguei na universidade. Eu falava com o Binão, e a gente conversa sobre isso o tempo todo. O Léo e Bino vem muito disso também, que tem essa distância muito grande, e o pessoal da periferia às vezes não se sente pertencente desses lugares que são lugares deles, por falta de iniciativas como a sua e como a associação, de mostrar para eles desde cedo que é possível. E nossa, você falando, realmente tem muita coisa para perguntar aqui, mas o que eu queria perguntar, depois dessa breve colocação minha, e só pontuando que eu gostei de que você colocando tudo de uma vez, que eu achei que foi legal, que a gente construiu uma linha do tempo bem interessante para quem não conhecia nada. Eu queria perguntar para você como é que você procura novas pessoas para o projeto, como é que está o projeto em termos de pessoas. Você falou da Iodeli, você falou de você e da sua esposa, você falou do seu sogro, mas tem mais pessoas envolvidas? Como é que essas pessoas chegaram? Como é que está essa parte do projeto? Acho que é legal você levantar também.
Então, e aí vem de novo o empreendedorismo social, né? A gente tem acho que é importante desmistificar um pouco essa imagem do empreendedor, não, aquele cara que fala, eu venci, você também vence e tal. Não, não é, gente, é muito mais profundo. Essa ideia de empreendedorismo é uma ideia de você ver um problema no mundo, você se sentir apto a transformá-lo. Eu vejo, e aí aplicando social, eu vejo assim. A gente tem discursos muito fáceis, e não é isso. Discurso fácil, quando eu falo, é assim, soluções simplistas. Não, você se esforçar, você vai. E eu sei que esse discurso funciona até a página 1. Para nós da periferia, se você se esforçar, você vai. Pô, eu morava a 36 quilômetros da UFSCar, demorava quase 3 horas para chegar na minha casa, entende? Então, se eu não morasse lá dentro, se eu não tivesse, ia ser difícil. Então, quando alguém me diz, se esforçar um pouquinho, é relativo. Aí que você dizia, né? Bom, alguém que precisa mostrar. Gente, tem que mostrar. Para dar um exemplo, entender, e aí entender o que eu estou falando de empreendedorismo social e de empreendedorismo de modo geral. Nós fomos nesse passeio para São Paulo, né? E aí tinha uma criança que estava numa ocupação, morava numa situação precária, e a gente entrando em São Paulo, ela começou a ver os barracos. Aí ela virou e falou assim: Deus me livre morar num lugar desse. E aí aquilo me deixou chocado, assim, fiquei muito pensativo, porque ela morava num lugar desse, na cidade dela. E ela não conseguia associar que aquilo que ela via lá era uma situação de vulnerabilidade igual. Isso me tocou muito. Falei, ela não está conseguindo enxergar onde ela vive. Ela não viu, ela não enxergou. E é isso. A gente precisa ver e enxergar isso, entender isso. Isso me inspirou muito para entender esse lugar. E aí, quando a gente fala de social, é essa articulação, onde o que você vai buscar é um ganho para todo mundo. Todo mundo ganha. Ganha quem recebe o recurso, ganha quem dá o recurso, ganha quem executa. Todo mundo ganha. E qual que é o lance? É você perceber que outras pessoas também querem isso. Nem todo mundo está no mundo a passeio. Tem gente que está no mundo com propósito. Tem gente que veio para o mundo para fazer coisas. E aí que vem, então, quando eu vou fazer a Semana da Consciência Negra, né, e vou pensar isso lá, eu precisava ter uma como a IO. Sem a IO, não rolava. Sem o Gelson, que é uma pessoa negra também, muito importante, não ia rolar. Sem a Jéssica, minha esposa, que é uma pessoa também uma pessoa. Essas pessoas eram fundamentais. A galera da comunidade, a gente tem um grupo de estudos e práticas afro-brasileiros aqui, que é a Irmandade São Benedito. Sem essas pessoas não ia rolar. Então, o que eu percebi? Existiam. O que faltava? Ligar, conectar, fazer essa conexão entre as pessoas. Aí você vem junto com. Como que você faz o argumento? Ganhamos um edital do Ministério da Cultura, extinto Ministério da Cultura, naquela época ele existia. E já o governo federal, recurso federal. Entende? Você vai conversar com as pessoas, olha isso, tal, e vai articulando, nesse edital a gente vai poder fazer a Semana da Consciência Negra, a gente faz várias manifestações, vai tal. E aí você consegue articular. E ao longo da associação, a gente foi traçando esse caminho de conhecer pessoas, convidar, e mesmo as pessoas que vinham para trabalhar com a gente, de mostrar que não era um emprego onde você vai ganhar um recurso, que era um lugar de propósito. Isso não quer dizer que desvalorizar a pessoa que está trabalhando financeiramente. Não é isso. É buscar recursos para crescer junto, dizer, olha, você está aqui hoje, vai edital junto. Então, um exemplo aí que eu acho fantástico, por exemplo, nosso professor de percussão de hoje, nós tocamos uma cota sem professor de percussão, dificuldade de achar, e a percussão é tipo nossa raiz lá, é o começo, e é uma área da cultura que a gente não abre mão. E aí a gente começou lá atrás, e um momento teve um hiato, assim. E aí quem que vem? Quem que é selecionado no processo seletivo? Que é uma coisa que não tinha, por exemplo, processo seletivo. Quem é selecionado é um cara que fez universidade pública, fez música na UFSCar e foi menino daqui, foi um menino que tocou aqui, que aprendeu percussão tal, aqui, e hoje vira o professor, entendeu? Você vai atrás dessas pessoas, você vai reconhecendo esses talentos. E aí, por exemplo, a gente foi lá e falei, vamos escrever um edital junto, escrevemos um edital junto, onde a gente tem um edital pensando no impulso dessa pessoa. Então, o encontro com as pessoas é sempre para impulsioná-las a algo, a levá-las a fazer alguma coisa. Então, quando a gente vai atrás de alguém,
Então, vamos fazer algo legal para as pessoas. Então, a Iô é um exemplo disso. Eu trabalhei junto com ela, né, na escola, né, na escola da Toca. E quando ela vem junto com a gente, era pensando nisso. É trazer a participação especial da Pantera. Ela sempre participa dos vídeos aqui no fundo. Não liguem, gente. Daqui a pouco ela para. Ela tem um quê quando passa aqui na rua, cachorros. Daqui a pouco ela dá um silêncio. E aí, o que eu acho importante disso? É, de novo, essa outra via desse empreendedorismo social. É você articular pessoas, trazer essas pessoas para o lugar que você está falando, para mostrar, para engajar. Hoje, o que a associação está fazendo, né, em termos de pessoas? A gente chegou na pandemia, percebemos que ia ficar bem difícil, os financiamentos, não recursos, mas eles foram congelados, né, temporariamente. Acho que agora eu vou precisar conversar com a Pantera. Acho que agora vai. E aí, a gente olhou e falou, putz, mano, esse ano que era o ano que ia dar certo, esse ano que a gente ia conseguir, esse ano que estava redondinho, com skibótica, com notebook e tal. Aí, pô, veio a pandemia. Educadores super bons e educadoras. Aí, o que a gente deu? Que, nesse momento, talvez a gente não ia conseguir decolar se a gente não tivesse alguma coisa a mais. A gente percebeu que, do jeito que a nossa estrutura estava, faltava algo ainda. Faltava gente. Por mais que a gente já tivesse gente boa, a gente percebeu, eu e a Jéssica, que eu, por exemplo, até hoje na associação, sou voluntária ainda. Apesar de fazer todo, eu falei, putz. E a Jéssica ocupa várias funções dentro da associação. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tranquilo? Ela ocupa várias funções. Então, para uma questão orçamentária, até que falta recurso na ONG ainda, a gente está se organizando, várias funções. E a gente percebeu que se a gente quisesse pensar grande e usar esse recurso para multiplicá-lo, então sair desse recurso que estava começando para fazer mais, a gente precisava ter um preparo melhor. A gente precisava conseguir estar e pensar no alto nível. E aí que a gente, então, foi descobrir que existiam pessoas fazendo isso para as ONGs. Então, tinham outras instituições que trabalhavam exclusivamente para fazer as ONGs crescerem. E aí a gente descobriu, por exemplo, a FOM, que é uma instituição de Campinas, que um programa que chama Programa de Aceleração e Impacto Social, que é o programa PAIS, e a gente se inscreveu. E antes disso também, a IPTV, ela criou dentro na Fomenta, ela estabeleceu uma parceria e criou um curso lá para as pessoas que eram vinculadas a ela. A gente era por causa do edital, e fizemos uma imersão em captação de recursos. E aí nessa imersão, inclusive, a gente conseguiu uma imersão prática, né, à distância, mas ela tem módulos práticos. Então fizemos uma promoção aqui de batata recheada. Foi um evento muito importante que ajudou a gente no caixa, tá? E a gente aprendeu metodologia nesse momento. E aí a gente começou esse programa que durava de agosto a novembro, está acabando agora, inclusive. E aí a gente aprendeu a fazer pitch, aprendemos várias coisas que a gente não sabia, entendemos melhor como que a gente consegue profissionalizar mais, e ficou claro que faltava. E ao mesmo tempo, a gente descobriu, entendeu também o que outros estavam fazendo em um outro campo também, e aí a gente entendeu Acho que agora ela vai. Acho que eu vou precisar conversar com ela, gente. Só um minuto. É interessante ver como ele conseguiu, como ele vai atrás, como funciona esse funcionamento. Eu nunca tinha parado para pensar, não, da parte do financiamento do empreendedorismo social, porque no fim das contas você precisa fazer com que a máquina rode. E ele contando essa parte dos desafios dele
até da sua parte de profissionalização faz sentido, dado que você vai estar sempre captando recursos, tem que fazer funcionar, mas é interessante você ver essa lógica, né, de procurar edital, aí depois que você tem o edital, você vê como você vai distribuir aquilo, procurar a galera para te ajudar com aquela missão. Acho que isso faz total sentido, acho que é uma das coisas que, para mim, está sendo um dos maiores aprendizados aqui sobre empreendedorismo social. Conversei com ela, é muito nervosa, ela fica, vocês têm que ver, ela fica correndo assim, ó, latindo, faz até uma crista, assim. Eu falei que eu vou arrumar um crachá, colocar nela, assim, porque ela, tudo que eu faço aqui em casa, ela participa. Mas então, e aí a gente descobriu que tinha outros malucos fazendo coisas nessa área. E um desses grupos que a gente descobriu era a Gerando Falcões. Então, a Gerando Falcões, que é uma ONG de São Paulo, e ela criou um programa de formação de líderes, Falcons University. E aí a gente se inscreveu no edital deles, um edital muito competitivo, assim como da Fomenta. Da Fomenta teve muitas ONGs inscritas, a gente foi uma das também do Brasil inscritas, que conseguiu entrar. E a Falcons, que era super difícil, foi um processo super longo. E aí a gente já acompanhava bastante a Gerando Falcões, o Edu Lira, tal, o Lemaes. E aí a gente conseguiu entrar na Falcons. E qual que é a lógica da Falcons? A lógica de formação. Você se forma, o líder, representando a instituição, você se forma em várias áreas com preferência do mercado, na área educacional, e eles te dão ferramentas para você conseguir impactar mais. Então, a gente teve vários finanças, captação de recursos, módulo jurídico, financeiro, e cada módulo você tinha um apoio de ferramentas, tinha tutoria, tinha as aulas, mentorias e tal. E qual que é a ideia da Gerando Falcões? Você forma esse líder, e aí, o final desse processo, ele recebe a chance de conseguir ser acelerado pela Gerando Falcões. Então, a Gerando Falcões está criando uma rede de ONGs, ela quer criar uma rede de ONGs, e aí você vai receber essa chance, então, de poder ser acelerado. E como que é isso? Como que eles vão medir? Então, eles trabalham muito com dados, então eles vão olhar o seu perfil, olhar o desenvolvimento da sua instituição no tempo que você ficou na Falcon. Então, da onde ela estava, o que ela tinha, para onde ela chegou. O que você fez? Qual que foi o arco que você desenvolveu? E aí você faz uma apresentação no final, e aí você pode, com essa apresentação, né, mostrar seu desenvolvimento e conseguir um aporte da Gerando Falcões que tem uma longevidade maior do que qualquer edital que eu já conheci, porque ela é um investimento de até 4 anos, revisto a cada 6 meses, com metas, indicadores, tudo. Ou, né, se você não conseguir, você pode ser um fellow da rede. E aí você está na rede, tem esse apoio, que também já é muito da hora. E aí que é importante dizer, né, no meio disso tudo, da pandemia, a gente descobre essa rede, tanto dentro da Gerações como na Fomenta, e acessa um punhado de outros líderes em todo canto, assim, em todos os lugares do país. Na Falcons tem gente do Norte, do Sul, do Nordeste. Aí a gente vai vendo o que estão fazendo, conhecendo pessoas muito da hora, falando coisas que a gente não sabia, fazendo coisas que a gente não sabia. E aí é outro lugar que a gente foi descobrir, que é a rede entre quem está fazendo acontecer nos lugares. Então, eu sabia fazer aqui, no local, agora eu me liguei que tem gente fazendo em outros cantos, então vamos trocar. E aí, o que é muito legal, né? A gente, no meio da pandemia, não parou, né? A gente não fechou as portas. As crianças não estão lá por uma questão sanitária, de saúde, mas a gente continua apoiando essas crianças. E a gente começou com as cestas básicas doadas, distribuindo 250 cestas básicas. Aí a gente conseguiu doações de kit de café da manhã, porque a molecada recebia até a cesta da escola, as famílias recebiam um apoio, mas a gente sentia que tinha um déficit ali nesse lugar do café da manhã. Então a gente conseguiu a doação, distribuiu 8 mil caixinhas de achocolatado. E aí distribuição de cookie, de café da manhã, várias coisas. E num certo momento, dentro da Falcons, a própria Falcons, a Gerando Falcões, ela apresentou um dos módulos, que é o Expertise de Favela, e falou, bom, agora vocês vão ter que fazer uma seguinte atividade. A atividade era qual? Amparar 200 famílias com um cartão alimentação. Porque a Falcões, no meio da pandemia, conseguiu captar recurso para fazer o Corona no Paredão, Fome Não,
que é uma campanha onde eles captaram recursos com empresários e a sociedade e transformaram esse recurso num cartão alimentação com uma recarga mensal, e esse recurso ele vinha para a comunidade não na forma de alimento direto, porque você precisava estocar, você ia ter logística, não, ele vinha como um cartão, um ticket de alimentação. E aí você dava esse cartão na mão da comunidade, a comunidade ia comprar no mercadinho do bairro. E aí você girava a economia local. Mais um aprendizado de empreendedorismo social. O cara foi lá, e aí isso é mérito da Gerando Falcões total. Ele viu um problema, antecipando o seu auxílio emergencial, inclusive, ele chega antes do auxílio emergencial, e aí ele vai. Então, ele dá o cartão, ele resolve um monte de problema de transporte e logística. Com esse cartão, ele dá condição da pessoa ter liberdade de escolha e ele investe no comércio local. A gente recebeu 200 cartões aqui como uma forma de prova, vamos dizer assim, da Falcons, e bem no momento que a gente não tinha mais nada para doar. A gente acabava tudo o recurso, a gente não tinha o que fazer, não estava recebendo doação. E aí era um cartão alimentação da Ticket com R$100 por 3 meses, que seria outubro, novembro, dezembro. Então eu fui em todos os comérciozinhos que aceitavam do bairro, todos os vizinhos assim, tal, o mercado da cidade, fui, falei, expliquei, contei e tal. E aí era um investimento de 20 mil por mês, 60 mil ao longo de todo o projeto, né? São 200 cartões, R$100 cada um. Investimento na comunidade. E aí a gente fez um mapeamento. Encontramos essa galera, que a gente já acompanhava, na verdade, montamos isso, e inclusive no processo temos dados, é outra coisa fundamental. Não dá para você falar da sua realidade no escuro. Então hoje a gente tem dados do que está acontecendo com essas pessoas, a renda dessas pessoas e etc. Então temos esses dados. Aí o que a gente conseguiu impactar? Então 200 famílias com impacto de 840 pessoas que ganharam um cartão. Você fala, pô, mas R$100? Não, gente. Tem que entender que tem renda. Tem gente que não... que agora que está tendo algo com os auxílios, mas antes não tinha. E tem gente que às vezes não conseguiu também, por falta de documento. Eu tive gente que documento. E isso na minha cidade que é pequenininha, imagina uma metrópole. Então, esse recurso ele vem e aí ele transforma. Eu fui depois em alguns dos lugares onde as pessoas sempre compram, não, veio aqui, veio vários e tal, e a gente então, percebe isso. E as crianças, como ficam, né? Aí a Gerando Falcões tinha outra tecnologia que ela disponibilizou para nós, que é um aplicativo onde você tem acesso à internet gratuito. Então, ele já vem com acesso à internet, e ele vem com videoaulas, reforço escolar, vem com aulas das áreas que a gente tem, arte, cultura, inteligência socioemocional, e você consegue amparar as crianças da associação. Aí a gente fez um mapeamento, descobriu que elas tinham, em sua grande maioria, o equipamento, mesmo que fosse simples, e ele roda o aplicativo, e aí a gente tem uma pessoa na associação que só fica focada, um profissional, para acompanhar essas famílias, essas crianças, e ver se elas estão... Fizemos até uma competição, para que as crianças que estiverem acessando vai ter um sorteio de um tablet, uma bicicleta, a criança que escolhe e tal, para eles terem esse contato e continuarem ali. Então, quem está o Enem, esse aplicativo ele tem acesso ao Me Salva, por exemplo. Eles ganham uma licença de graça. Então, tem toda uma estrutura para amparar. E aí, isso só foi porque a gente estava na Falcons e recebeu isso da Falcons. E aí você percebe como você consegue olhar diferente, ver diferente. E aí a gente falou, putz, não, é isso. Então, a gente precisa conseguir aqui fazer coisas que tenham esse tipo de impacto. Porque senão, a gente não vai conseguir mudar, não vai conseguir transformar. E aí foi essa é uma grande lição que a gente aprende do empreendedor. Então, dentro da Gerando Falcões, quando a gente olha, né, a gente não faz parte da rede, a gente está dentro da Falcons, mas quando a gente olha Gerando Falcões, eu fui lá conhecer, você percebe essa visão de mundo, né, de você o problema e conectar quem pode resolver muito rápido. Isso quer dizer que a gente vai jogar o Estado fora? Não, não é isso. O que está dizendo é que a demora do Estado ela pode ser resolvida com as pessoas agindo e muitas vezes pressionando o Estado para que ele tenha políticas públicas que resolvam os problemas. Um movimento, não é um movimento de respostas fáceis. Não é simples. Não é uma coisa que vai durar 5 anos. Essa transformação ela é um projeto de vida. Mas ele é possível. Essa, acho que para mim, quando eu vejo o que a Gerando Falcões está propondo, o que eles estão fazendo,
Você fala, é possível. Os caras arrecadaram 25 milhões, gente. 25 milhões de reais. E transformaram isso em cartão e jogaram na mão das pessoas. Então, quando se fala, bom, e as pessoas, né? É isso, a gente agora está formulando um programa de voluntário, a gente vai, e aprendemos também com a Fomenta muito sobre isso, a gente está olhando o que a gente vai precisar, o que está faltando, quem que pode, porque tem gente que quer, viu? Gente que quer doar seu tempo, e estabelecer um programa mesmo, então dizer, olha, preciso dessa carga horária, nesses dias, quem pode e tal, e trazer essa oportunidade para elas conhecerem os outros nessa perspectiva da proximidade, de entender o que é a realidade, o que está acontecendo, como está acontecendo e tal. Então, essa é mais bonita, né? Mais uma faceta do processo, assim. Nossa, absurdamente interessante, Newton. Tem muitos pontos que eu poderia chamar a atenção, assim, são realmente muitos pontos que você falando, você traz para a mesa, e eu acho que seria interessante falar, mas eu vou focar bastante pensando em alguém no ensino médio, então eu vou destacar alguns pontos que eu acho interessantes, mas eu vou te fazer outra pergunta específica pensando nesse público. Primeiro, acho que você falando, você desmistifica, meio que indiretamente, você até chegou a falar diretamente, mas indiretamente também você desmistifica, essa ideia de que empreendedorismo social é aquela coisa de caridade só, você é só fácil, vai pegar caridade, você falando dessa parte de como você vai atrás de edital, como vocês vão atrás de recursos, como vocês estão gerindo isso, você acaba com essa ideia essa ideia superficial, que você vai pedir doação e é isso e vai acontecer tudo magicamente. Segundo, esse ponto de você falando de como é que vocês lidam dos desafios, de buscar problemas e conectar as pessoas certas para resolver esses problemas, os desafios que aparecem. Acho que isso também é muito interessante. Mas o que eu queria colocar de terceiro aqui, que você contando a sua história, você falou indiretamente, e eu acho que vale a pena você pontuar um pouco mais, porque eu vejo como uma porta de entrada, eu estou pensando assim, para alguém que está saindo do ensino médio e de repente está entrando na faculdade, ou para alguém que já está na faculdade e está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido de empreendedorismo social, que às vezes quando a gente fala de empreender, fica com aquela coisa na cabeça de que eu tenho que reinventar a roda, né? Tem que surgir do zero tudo. E você contando como você conheceu sua esposa e que você falou dessa sua ideia do caderno e que ela conectou com o pai dela e você entrou nisso do empreendedorismo social por meio de uma iniciativa que já existia, mostra esse lado que eu acho que é importante mostrar para esse pessoal. Que você não precisa reinventar a roda, você não precisa, eu tenho que buscar esses problemas e começar a resolver sozinho. Que, na verdade, está muito, e você confirme ou discorde de mim se você achar que não faz sentido, mas pela sua história e pelo pouco que eu conheço dessa parte, você vê que está muito mais ligado a você procurar os desafios, beleza? E você procurar pessoas para resolver esses desafios juntos com você, porque o desafio é muito maior do que você sozinho. Então eu queria que você falasse sobre isso de pessoas do ensino médio entrando no empreendedorismo, porque eu acho que é legal isso que você falou de você não chegou e inventou a associação. Você entrou na associação, você cresceu da associação, você foi entendendo as necessidades e a partir daí você está empreendendo socialmente. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Newton. Não, é fundamental de entender, né? Quando eu ia lá, e eu não perdi aquele sonho, né? É importante dizer, a ideia de uma cidade dos sonhos, ela permanece viva. Inclusive, a gente fez um rebranding, está fazendo rebranding, vai mudar logo, marca, identidade, nome, vai mudar bastante coisa e direcionar metas para essa ideia de transformação da cidade, assim, linhas de atuação e tal, planejamento estratégico de 3, 5, 10 anos pensando nesse global. E aí, o que eu ia dizer isso, sabe? Já pensou se eu tivesse parado? Eu só posso fazer a transformação se for no meu bairro, lá no CDH onde eu cresci, porque eu cresci aqui, tem que ser aqui e tal. Se eu não tivesse acessibilidade de entender esses processos, então, que isso também é uma coisa, né? A gente tem que mudar, claro, a gente tem que mudar onde a gente está. Mas quando eu, né, de transformar uma periferia que não é a que eu vivi, isso não quer dizer que eu não atinjo aquela minha vontade lá de dentro, né? Então, o problema está no mundo. Os problemas estão aí, estão na. E a decisão é se eu fecho o olho e continuo andando, ou se eu decido que eu posso contribuir de alguma forma. E isso pode ser uma profissão, bom, para mim ainda não recebo isso, mas pode ser uma profissão, pode ser um caminho, tem gente já que está indo por esse lugar, e isso pode ser um jeito de olhar o mundo. Eu acho que o mais importante, isso eu aprendi muito do Lemaestre, que é um dos fundadores, que é entender que o empreendedorismo social ele não é um jeito de ganhar dinheiro,
Isso é muito importante. Não que você não tenha que ganhar recurso, não é isso. Você tem que viver, você tem que ter seu recurso, tudo bem. Não é um crime, não é isso. A grande questão é que o fim disso, então, não é você usar a miséria para ganhar dinheiro, mas enquanto você se desenvolve, você desenvolve a comunidade, você desenvolve as pessoas. Mesmo que haja nesse processo que ele advenha de lucros, esse lucro é reinvestido nas pessoas. Então, quando eu fui na Gerando Falcões e olhava, eu via muito pessoas que estavam vencendo ali, que estavam crescendo, que começaram lá, entende? E a própria ideia da Gerando Falcões, eles podiam pegar tudo isso aí, fazer só eles, fazer uma ONG, eles fazendo isso. Eles estão devolvendo para a comunidade, devolvendo para as outras comunidades, indo as ideias no bom sentido, levando isso para as outras pessoas. Não precisava, já tinha uma super estrutura, doadores já eram conhecidos tal. Para que vai fazer isso? E essa é a visão de você poder levar e entender isso. Não é sobre você viver ganhando na miséria dos outros. É você acabar com a miséria dos outros. É você canalizar suas forças para isso. É sobre isso. Então, quando a gente fala sobre o empreendedorismo social, é importante que a gente entenda que não é uma coisa que a gente vai chegar e falar assim, qual que é a carreira, quais são os caminhos possíveis, não é sobre isso. É sobre você olhar o seu propósito de vida e falar, eu vou, vai dar certo, é possível, eu consigo, vamos lá, vamos transformar. É sobre esse lugar. Eu acredito que a gente precisa olhar isso. É desse jeito as coisas. E entender que... E aí tem uma que eu gosto muito, que nesse processo você vai se desenvolvendo e esse desenvolvimento não fica preso a você. Não é um desenvolvimento só seu. Então você vai lá e é o que eu falo, salve-se quem puder. Eu me desenvolvo e caio fora. Não, você desenvolve e aí você vai gerar oportunidades, você vai gerar mais recurso, vai atrás de mais gente, vai fazer mais e tal. Então, é isso que eu acho que é importante a gente ter essa visão de que você pode fazer algo, primeira coisa. Então, mas eu sou muito jovem. Mano, o mundo tem de problema, todo canto, todo canto. É uma questão de entender como você pode ser esse articulador. E aí, isso é fundamental. A gente fala ação e dá a impressão que é um negócio de inventar a roda. Não é. Eu não... Às vezes é você fazer o que os outros não estão fazendo. Às vezes é você... Uma coisa acho muito sensacional, assim, que eu olho a minha história, e fico pensando muitas vezes, né? Todo mundo falava para mim que filosofia não dava dinheiro. Todo mundo falava. E eu fiz filosofia. E todo mundo falava que eu não ia arrumar esse serviço. E que eu ia ter muita dificuldade. E tal, e só ia dar para ser professor e tal. Tempo, eu acreditei nisso. E eu falei, putz, né, mano? Pensou, eu vou lá estudar fora e vou fazer filosofia, não vou arrumar trampo, sei o que lá. E se eu tivesse feito, sei lá, uma engenharia, era isso, já era aquilo. Aí eu falei, não, peraí. Não ajuda quem? Não muda o quê? E aí, quando eu olho para trás, eu falo, pô, mas já... Olha o quanto eu já captei. Eu já mais recurso nessa captação, fazendo isso, do que dando aula. E aí eu fico pensando, eu falo, pô, peraí, de onde eu tirei essas inspirações? Da ferramentária que eu aprendi na faculdade de filosofia. Quando a gente fala não dá dinheiro, é um pouco estranho dizer isso. Porque tô dando dinheiro, tá fazendo, tá? Só que para fazer isso eu tive que entender que as minhas ferramentas não eram feitas só para dar aula. A minha ferramenta que eu aprendi ali, meu ferramentário que a instituição publicou, ele podia ser aplicado na minha comunidade. Quando eu entendi isso, eu falei, mano, eu tenho que sair do livro. Eu tenho que sair dessa ideia de que eu só posso escrever coisas relacionadas a isso aqui. Não, mano, eu vou usar isso aqui lá. E aí tá dando fruto. Entende? Essa facilidade de escrever, essa rapidez, a comunicação, a melhora da comunicação. Tudo isso me proporcionou essa ideia. Dá para fazer. Só que aí eu acho, putz, eu olho e é muito
muito consternado, porque quando eu vejo pessoas que nascem numa condição boa, então já estão na corrida numa boa condição, nascem com uma rede boa de pessoas ao seu redor e não conseguem enxergar isso. Por isso que aí a gente volta na fala, de novo, né, da rede. E eu gosto muito de pensar essa ideia que a Gerando Falcões fala. Nós também não dá para ficar lá na periferia só entre os nossos. Nós precisamos ir buscar essas que os outros estão fazendo fora. Nós precisamos entrar na universidade. Não dá para passar uma vida inteira sem saber onde ela fica. Precisamos falar das pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Precisamos conhecer pessoas. Mandar um e-mail, perguntar. A gente precisa articular. Então, aquela ideia que a gente, eu não sei vocês, mas eu lembro muito da minha época, a galera fala, isso aí é um playboy, isso aí não sei. Não, acabou, gente. Não tem. Você tem que sentar com essas pessoas que vieram de um outro lugar que você tem que conversar com essas pessoas, mostrar o teu mundo para elas e ouvir o mundo que ela tem para te mostrar. Sem disputas. E você vai perceber que tem muita gente que quer mudar o mundo do lado de lá também. E acho que uma carga que a gente tem que tirar das costas é que ninguém que estamos aqui agora, inventamos a desigualdade. Não precisamos carregar essa culpa. O que nós precisamos fazer é pensar a solução. Em vez de a gente ficar apontando o dedo, você que está reproduzindo. Não, gente, a gente precisa conversar com essas pessoas. A gente precisa sentar na mesma mesa e falar, o que a gente vai fazer para resolver? Ah, não, porque o privilégio, isso... Não, gente. Foca na solução. Vamos pensar junto. Vamos estabelecer junto diretrizes, possibilidades. Cara, você consegue fazer coisas maravilhosas quando você perde esses preconceitos. Você vai descobrir que tem gente muito boa que quer ajudar a periferia com o seu conhecimento. Às vezes não sabe como. Às vezes não. Aí vem você, aí de novo empreendedorismo social. Não é porque o cara é puta de uma escola, não sei o que lá, que o cara sabe resolver. E às vezes a sua expertise de favela periferia dá para o cara essa condição. Por isso é fundamental a gente começar a pôr na cabeça das pessoas e falar para o mercado que se não tiver o periférico dentro do mercado, se não tiver a diversidade em todas as suas formas possíveis, não inova entre os iguais, não inova entre as pessoas que vieram no mesmo lugar. Nós precisamos encontrar essa diversidade. Preciso sentar com esse cara que viajou todos os lugares do mundo e esse cara que conhece como que ele vive sem ter renda. Existe gente que vive sem ter renda. Como que essas pessoas estão vivas? A gente às vezes fica pirado falando, putz, mano, não sei o que eu vou fazer, como eu vou pagar o aluguel lá, não sei o que lá. Tem gente que vive sem renda. E vive, tá vivo, tá vivendo. Como que faz? Mano, esse cara precisa ser estudado, esse cara precisa... Entende? Esse cara tem muito conhecimento. E aí é a grande sacada. Quando você entender esse lugar, você vai perceber que inovar não é uma questão de tecnologia somente. Que inovação não é de ter dinheiro. Inovação é uma forma de ver o mundo. E tem gente vendo o mundo de formas maravilhosas, sem ter dinheiro. E aí eu olho e falo, putz, mano, esse cara... Imagina se esse cara tivesse feito uma faculdade de engenharia. Você vê cada coisa que os caras fazem aqui, você fica louco. Você fala, pô, meu, como que essas pessoas fazem isso? Sem ter conhecimento. Imagina quando. E aí, você muda o mundo. Porque essas pessoas vão começar a entender que não é um simples CEP. Não, lá é a Nova Tirapina, lá o Newton, lá mora a Jéssica, lá mora esse cara, esse outro cara. E isso muda muitas relações. É fácil você falar mal da periferia sem ter conhecido. Então, vocês têm que ver, vocês têm que conhecer. E o Gerando Falcões assim, trazendo os herdeiros para dentro da periferia, para conhecerem os lugares. Então, a gente precisa sair dessa auréola de guerras e tal, essa atmosfera, na verdade, de confrontos com os outros, com raiva, né? Você conseguiu, eu não consegui. Não, a gente precisa desligar essa chave. E pensar como juntos a gente pode fazer. O que a gente pode fazer mais junto? Como a gente pode resolver? E acho que é o melhor caminho que você tem a seguir. Soluções estão aí. Soluções estão possíveis. Só que a gente vai ter esse desafio de quebrar esse véu, tanto de quem não sabe qual é essa realidade, como quem viveu não consegue entender essa outra realidade. Essa ponte precisa ser feita. A galera lá tem que vir da ponte para cá e a gente tem que ir da ponte para lá.
Precisa tá claro isso. Precisa estar evidente. Um exemplo, assim, do que eu estou dizendo. A associação precisava fazer algumas alterações nesse processo de rebranding da marca, do estatuto social e tal. E aí, a gente tinha conhecimento e muitas pessoas nos ensinaram caminhos. Como você chega e pede um pro bono, por exemplo, para um escritório de advocacia? Eu não sabia. E aí, eu fui, então, fazer o processo. Então, eu descobri que tinha um instituto que faz pro bono, e aí você se inscreve no instituto e tal. E aí, por esse processo, também me falaram, existe um escritório de advocacia lá na Faria Lima que ele faz pro bono, tal. Mandei um e-mail perguntando como era, não responderam. Peguei o telefone e liguei. Assim, liguei lá, assim, assado. Não responderam meu e-mail, tal. Me responderam na mesma tarde, só respondeu, depois passaram para outra pessoa e respondeu. De repente me ligaram lá da Faria Lima, eu não ia pagar, gente, eu disse que era pro bono, como se eu fosse um cliente que tinha R$1 milhão no bolso. Ele, não, meu nome é tal, no momento nós não estamos tendo condições de atender, etc. Tal, mas aí eu apresentei aqui, falei, 20 minutos no telefone, falei, contei a história, falei, não, mas se abrir uma vaga, dá pra gente, tal. E me inscrevi lá no sistema onde esse escritório ele pega os casos para fazer o pro bono. Fiz o processo e tal, e aí na hora que foi para ser aberta a causa, esse escritório ele abriu uma agenda e pegou a nossa causa. É um dos 5 melhores do Brasil. Entendeu? Os caras... não, mano. Os caras lá arrumou tempo na agenda para atender a gente. Quem que é a gente? Uma ONG em Tirapina. Ninguém sabe. As pessoas não conseguem nem falar em Tirapina direito. E aí, na primeira reunião online, tinha uns 8 advogados, 8, 9 advogados. Nunca vi tanto advogado junto. Pobre só vê advogado assim quando é muito grave, você já fica até com medo. E um monte de gente lá, os caras tudo aqui, não, vamos ver, vamos fazer isso, é assim que tem que fazer, conta a história, pau. Entende? E aí, você fala, pô, mano, mas se eu não tivesse ligado lá em São Paulo, se eu não tivesse mandado e-mail, tivesse atendido o telefone, se eu não tivesse visto... É isso, é sobre isso. E para nós é muito importante ter pessoas assim, pessoas muito boas perto da gente. Só que, para isso, a gente precisa romper barreiras. E acho que aí vem até um sentido meio moral mesmo. Você tem que ter um olhar para as pessoas mais humano, assim. Você tem que ser capaz de olhar essas pessoas com uma humanidade ampla. Entender que tem gente. Gente, isso é importante a gente saber. Tem gente que está nas mesmas escolas, frequenta o mesmo lugar, e que não consegue entender o que é passar fome. Porque nunca passou. E a gente não pode criminalizá-las por isso. A gente tem que fazer exercício. E é um exercício, muitas vezes, consistente e resistente, e várias vezes, de mostrar para as pessoas. Peraí. Dando exemplo, dizendo o nome. Eu tenho a Dona Maria lá, aqui, é assim que ela vive. Tem gente que vive assim. Essas pessoas não sabem. E tudo bem não saber. O problema é quando você não sabe e também não quer saber. Mas tem gente que não está disposto a aprender, está disposto a ouvir. Então a gente precisa tirar essa carga, que não é nossa, de problemas que não foram nós que criamos, e olhar assim claramente para o que nós é. Então, a minha meta, a meta da Jéssica, a nossa meta enquanto instituição é transformar minha cidade. Eu vou transformar minha cidade. Vai demorar 50 anos, 60, tudo bem. Minha vida é dedicada a isso. Se eu transformar aqui, é um pontinho. Outras pessoas vão ver e falar, não, o cara conseguiu, as pessoas conseguiram. Entende? Às vezes eu fico vendo as pessoas falando, não, isso eu vou transformar, eu vou fazer, vou ficar rico. Para mim, a riqueza vai ser se eu conseguir fazer isso. Se eu tiver uma das melhores educações da nossa região, nem na minha cidade, se eu tiver as coisas funcionem, se eu tiver uma cidade inteligente, se eu tiver tecnologia, para mim vai estar maravilhoso. Eu não preciso ambicionar sair daqui para ir em outro lugar. Por que eu não posso construir o meu sonho aqui? Eu me lembro assim que para mim foi muito impactante quando eu morava numa pequena cidade chamada Amiens, no norte da França, 40 minutos. E para mim foi impactante chegar lá da periferia, porque a primeira coisa que eu fiquei assustado foi o ônibus, que não atrasava.
E eu morava já, né? Eu já tinha mudado lá, eu morava num lugar muito longe. E era assim, daquele periferia que é a periferia e a zona rural junto, assim. Você já está na periferia e na zona rural. Então, chegava assim, tinha uma televisãozinha no ponto de ônibus, e aí falava assim, 3, eu olhava no relógio, 2 minutos, e o ônibus chegava. Pá, parava assim. Aí dentro do ônibus tinha, tipo, que nem o metrô, assim, o ônibus vai parar em tal lugar, tal e tal, 2 minutos você vai chegar em tal. Então, aquilo para mim foi sensacional, o ônibus. E aí, só que qual que é a nossa visão normalmente? Eu quero morar nesse lugar para sempre. Mas não fui eu que construí. A cidade que eu vivia tinha 2.500 anos. Tirapina não tem 200. Eu não tenho 10% da outra. Entende? Para mim, a cidade está assim, talvez eu consiga fazer mais rápido, consiga potencializar, acelerar. Mas por que eu não faço isso aqui? Por que eu vou querer fazer isso nos outros lugares? Tem outras tecnologias, o que dá para fazer, o que dá para... Então, é esse lugar, essa visão de mundo, é essa perspectiva de transformação. É um lugar, e é sempre dizer, que não vai vir só de ajuda, que não vai vir só de conversas bonitas, de bons discursos. Ele vem de conhecimento científico. Ele vem de conhecimento com dados, com números, com metas, com objetivos, com prazos. Precisa ser assim, senão não vai mudar. E aí a gente vai ter que dizer mais uma vez, que não deu certo, não foi dessa vez, é essa geração. Mas é isso que é importante dizer. Não é um discurso bonito só. É bonito, faz a gente bem. Não, sim, mas precisa vir baseado em algo, em coisas que estão dando de fato, em coisas que estão dando certo, resultados. Então, é isso, gente. Acho que deu um bom panorama. Newton, Newton, eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que toda a lógica que você construiu aqui durante a conversa, todas as experiências que você passou, ajuda uma pessoa que, tanto o pessoal que já pensa em empreender, já empreende socialmente, a aprender mais com essas suas experiências, que você já tem bastante experiência trabalhando em todo esse processo. Dá para sentir com você falando que você tem bastante experiência fazendo isso e que você realmente curte fazer isso. Mas também, eu acho que isso é muito importante, você conseguiu passar uma visão bem realista para alguém que não conhece nada e está tendo o primeiro contato com o empreendedorismo social. Então eu acho que a gente, se fosse fechar agora, para mim já estava 10, eu acho que a gente conseguiu cobrir muito bem, acho que você conseguiu fazer o que a gente tinha de ideia inicial aqui, que era passar essa visão de como é que é, na real, o empreendedorismo social, não por alguém que estudou, mas por alguém que vive. Então eu queria ver com você se você tem alguma consideração final que você acha que é interessante pontuar, que você não pontuou, alguma coisinha final que você quer deixar de consideração, só para a gente já encerrar, porque eu acho que a gente já cobriu muito bem os assuntos. Eu não te escuto, eu não te escuto, Newton, eu não te escuto. Eu acho que você está mutado. Eu apertei o botão errado e não desmutou. Então, tem essa campanha que a gente criou do Aurora, que é o programa de bem-estar do idoso do Asilo de Tirapina. E aí eu captei o recurso, a gente implantou esse projeto e o recurso ele vai terminar. Então, nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo que no site Benfeitoria, e a ideia é conseguir doadores correntes. A gente precisa de R$6.000 por mês, o que para mim não me parece pouco, não me parece muito. Por quê? Porque a gente está pedindo R$15 por pessoa. Eu preciso de 300, 400 pessoas, 4 pessoas doando R$15, mais ou menos. São 50 centavos por dia e 15 conto, cara, você não paga um lanche hoje em dia. É um negócio, assim, muito pouco para um benefício muito grande, como se fosse uma assinatura social. E aí você vai impactar 23 pessoas que vivem ali, que não saem dali, que estão ali. Imagina numa pandemia, né? Lugar sem ter nada para fazer. Então, eles têm atendimento, eu repito, terapia ocupacional, fisioterapia, arte, educação, todo dia, menos de domingo, que é o dia que o desenho do projeto foi para que eles descansassem, recebessem a família, por suspenso por causa da pandemia, mas tem cinema com data show, com caixa de som de qualidade, tela de projeção, tablet na mão dos idosos. Você tem uma estrutura que o Brasil nunca teve. E aí a nossa luta é essa, né? De conseguir engajar pessoas para doarem.
conhecerem, olhem lá, o asilo tem um Facebook, lá no Facebook, é Lar dos Pobres de Pina, tem várias fotos, várias imagens do projeto, vídeos do que eles estão fazendo, e aí eu vou mandar para vocês o link da campanha, tem um vídeo falando sobre o Aurora, e até o momento a gente só conseguiu 6% de cadastração do recurso que a gente precisa. E aí você fala, pô, mas eu não tenho cartão, tal. Não, mas dá para doar de outras formas, dá para mandar na conta. Você pode, eu vou doar R$100, que equivale a 10 meses de projeto. Tá ótimo. Eu não posso, eu posso doar R$10. Tá ótimo. É sobre poder ajudar, poder apoiar essas pessoas. Então, eu acho que seria legal poder falar assim, desse projeto, porque é muito difícil, gente. Recursos para idosos é muito difícil, não é fácil encontrar, e eles precisam tanto quanto as crianças, quanto os animais, tanto quanto o meio ambiente, todas as outras causas que sempre tem recurso, os idosos também precisam. Então, é isso, gente. E agradeço aí muito a oportunidade, fico à disposição de vocês. E então aí venham conhecer, Nossa, enfim, sim. o A que gente, tiver possível, né? Venham fazer uma visita. a gente vai sim. E eu vou deixar. O Newton mandou o link aqui pra gente na conversa. A gente vai colocar na descrição do vídeo que tá no Facebook. Eventualmente vai pro YouTube também, vai estar lá na descrição. E quando for pro Spotify também vai estar na descrição. E se você tá ouvindo isso faz um tempo, você entrar no link, não tem mais a doação rolando, entra em contato com a associação, que também vai ter a página da associação. E conversa com eles para ver como vocês podem ajudar, que certamente vai ter outras maneiras de ajudar. E essa colaboração é importante, é o que move esse tipo de causa. Como o Nilton falou, é interessante, é bonito, às vezes fica bonito ali a fala, mas às vezes a gente precisa tornar as coisas mais reais e essa ajuda real é que faz a diferença ali no fim das contas. Você dá na mão deles para eles conseguirem ajudar as pessoas e continuar tocando esses projetos que eles estão tocando. Então, eu queria agradecer ao Newton pela disponibilidade, agradecer à associação. Eu imagino que a gente vai ter outras conversas. O Nilton falou da IODEL, eu também acho que eventualmente a gente vai chamar a IODEL para conversar e a gente vai eventualmente conhecer a associação com melhorar essas condições ou quando a gente conseguir ir lá. E acho que é sempre importante a gente levantar essas causas. Então eu queria agradecer ao Nilton. Saber, Binão, se tem alguma consideração final? Cara, eu acho que a gente vai precisar conversar de novo, porque tem bastante pergunta que eu fiquei aqui, mas eu não queria atrapalhar o fluxo da conversa. Mas, nossa, para mim foi uma aula, me identifiquei com uma porrada de coisa, Lauzão com certeza também. Mas foi muito rico para mim, com certeza para as pessoas que assistiram também. Queria agradecer bastante a presença do Newton aí e esperá-lo mais vezes. E assim que for possível, a gente está em São Carlos, em Itirapina, melhor dizendo, para conhecer o projeto. Então, gente, brigadão para quem assistiu até aqui. Brigadão, inclusive, ao Denner, que mandou mensagem falando grande Newton, dando parabéns para ele, falando que o foco é na solução mesmo. Agradecer a mensagem do Denner, agradecer a você que está escutando, não conseguiu assistir ao vivo, está escutando depois. E convidar você de novo a dar uma olhada nos links, dar uma olhada na página da associação e procurar formas de vocês ajudarem o projeto a continuar rodando, porque esse é o impacto que a gente sempre fala e é uma forma de conseguir esse impacto. Então, brigadão, Newton, e de novo, parabéns pelo projeto. E brigadão, gente, que assistiu. Manda um abraço aí. Manda um abraço aí pro Denner, que o Denner é parceiro da Falcons. Ele é da Falcons, ele é fellow da Falcons e a gente conheceu aí na rede social, um cara muito parceiro aí. E muito obrigado, gente. Gratidão aí. E dizer que é importante dizer que eu só sou um dos rostos, tá? Mas tem muita gente aí por trás, a gente não trabalha sozinho. Eu só vim a pessoa que veio transmitir a mensagem, só o membro. Maravilha, Newton. Brigadão mesmo, gente. Brigadão a todo mundo que assistiu. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.